Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a esse momento em que nós vamos trocar aí algumas experiências, trocar algumas informações nesse projeto de formação profissional em que nós traremos para você os aspectos mais relevantes, os aspectos principais aí de cada disciplina do seu curso, para trazer de uma forma mais sintética, mais pontual, alguns temas então mais relevantes. Eu sou o professor Vinícius e nós começamos nessa primeira teleaula com o tema, com a disciplina aí de contabilidade aplicada ao setor público. E vamos conversar aí por esse período, nesse momento, dos principais temas relacionados a essa área do conhecimento contábil aplicada aos órgãos públicos, que tem uma complexidade que é natural da sua própria estrutura e que nós precisamos ter um olhar especial, um olhar diferenciado em virtude das exigências que precisamos cumprir em relação a essas entidades públicas. Nós começamos falando dos principais normativos, as principais normas que orientam a atividade do profissional de contabilidade ou, de uma forma mais ampla, da administração pública como um todo, falando dessas principais leis. Então vamos lá ao quadro para conversar um pouquinho sobre as leis ou esses instrumentos normativos, não só as leis, mas instrumentos normativos de uma forma geral que orientam a contabilidade aí aplicada ao setor público. Talvez um dos principais instrumentos, uma das principais leis muito comentadas, muito famosa, digamos assim, é a Lei 4.320 de 64. Ela foi um dos primeiros instrumentos aí em relação à contabilidade aplicada ao setor público, trouxe a questão dos orçamentos, a questão da execução da despesa, dos créditos adicionais, enfim, tudo isso que nós vamos discutir aí nessa teleaula. Também temos um instrumento importante aqui que é a Lei 8666 de 93, a famosa Lei das Licitações, a Lei Complementar 101 de 2000, popularmente conhecida como LRF, o CPC, o Comitê de Pronunciamento Contábil, de Pronunciamentos Contábeis, que emite aí as normas para a área da contabilidade. Um instrumento bem importante que é o MCASP, ou o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Nesse manual, que é emitido pelo Tesouro Nacional, pela Secretaria do Tesouro Nacional, nós encontramos o que há de mais atual em termos de contabilidade pública no Brasil nesse momento. Então, uma das alterações mais recentes, uma das mudanças mais recentes que nós tivemos foi a questão da mudança do plano de contas da Receita, a codificação desse plano de contas foi a mudança mais recente que nós tivemos em 2017 e que está vigorando aí a partir de 2018. Também temos um manual de demonstrativos fiscais, também emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Temos as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, Uma mudança também bastante substancial e bastante recente também é a NBC-TSP, as normas brasileiras de contabilidade do setor público, que trouxe a estrutura conceitual. Essa estrutura conceitual trouxe uma série de mudanças importantes aí para o setor público. Quando nós tratamos, então, de contabilidade aplicada ao setor público, nós vamos identificar que este campo de atuação da ciência contábil é bastante abrangente, envolvendo aspectos que não são tratados na contabilidade privada, ou aquela contabilidade comercial, industrial, que nós já conhecemos. E quais seriam, então, esses aspectos diferenciados, ou mais abrangentes, como foi dito, que a contabilidade pública se encarrega de evidenciar, de demonstrar, de registrar? Então, nós temos aqui que a contabilidade aplicada ao setor público, ela tem 3 aspectos diferentes, Ou seja, o olhar para essa contabilidade, ele tem um olhar, um aspecto orçamentário, um aspecto patrimonial e um aspecto fiscal, Ou seja, não é a contabilidade pura e simplesmente. Eu tenho que olhar também a questão orçamentária, a questão patrimonial, a questão fiscal. No aspecto orçamentário, nós temos a questão
do registro e evidenciação do orçamento público, que nós vamos tratar com mais detalhes ao longo da nossa teleaula. No aspecto patrimonial, o registro e a evidenciação da composição patrimonial desse ente público. E no aspecto fiscal, nós temos a apuração e a evidenciação por meio da contabilidade dos indicadores estabelecidos aí pela Lei Complementar 101, conhecida como LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, nesses três aspectos que nós mencionamos há pouco, é importante ressaltar que a contabilidade aplicada ao setor público, ela vai trazer informações, ela vai fornecer informações para atender esses diferentes aspectos, digamos assim, né? Então, quando num ente público, numa entidade pública, prepara-se o orçamento, né, com a previsão do que aquela entidade vai arrecadar de receitas, do que ela vai gastar, quais são os gastos que ela vai ter em determinado período, nós estamos falando de orçamento, né? Quando nós falamos do aspecto patrimonial, é o registro do patrimônio daquela entidade, né? Então, quando eu adquiro equipamentos, computadores, veículos, toda a estrutura, né, necessária para manter a entidade funcionando, nós temos ali a questão patrimonial envolvida. E no aspecto fiscal, nós vamos buscar na contabilidade, né? A contabilidade vai nos fornecer informações que permitem avaliar o desempenho dessa administração, desse ente público. E aí, a LRF vem colaborar com isso. Nós vamos ver na sequência que a LRF trouxe, né, uma série de responsabilidades para os gestores públicos, inclusive trouxe alguns indicadores para aferir se aquela administração está ou não sendo eficiente. Ok? Voltamos ao quadro, então, para dar sequência à nossa teleaula, trazendo alguns aspectos com relação às mudanças que nós tivemos e estamos tendo, né, em relação à contabilidade. Então, atualmente no Brasil, como eu havia adiantado para você, os materiais mais atualizados em relação às mudanças decorrentes do processo de harmonização às normas internacionais, que já está presente aí no âmbito privado há algum tempo, e no setor público de uma forma um pouco mais lenta, mas se estabeleceu, né? Ainda não por completo, mas está caminhando para a sua implantação integral aí. Então, os materiais mais atualizados em termos de contabilidade aplicada ao setor público, né, já nesse padrão internacional, são justamente os manuais emitidos pela STN, que foram os mencionados logo no início da nossa teleaula, o chamado MCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e o MDF, Manual de Demonstrativos Fiscais. Além disso, nós temos as normas específicas aí para o setor público, que são emitidas pelo CFC, o Conselho Federal de Contabilidade. Uma questão aqui que eu trouxe para que você reflita juntamente comigo aqui, diante do que nós já tratamos, né, nesse comecinho de teleaula, a quais órgãos se exige o atendimento, né, a quais órgãos se exige o atendimento das normas de contabilidade aplicada ao setor público. Então, veja, quando nós falamos em administração pública, em setor público, o que vem na sua cabeça, né? Então, vamos pensar que a administração pública é uma expressão bastante ampla que envolve uma série de setores, uma série de órgãos, que inclusive você deve conhecer muitos deles. Então, nós temos a prefeitura do seu município, é um órgão público. O fundo de previdência do servidor público é um órgão público. A Câmara de Vereadores da sua cidade é um órgão público. A Fundação de Cultura, a Fundação de Artes, né? O sistema de saneamento, de esgoto, se ele é de propriedade, aí, de gestão do município, também é um órgão público. Os tribunais de contas, os ministérios, enfim, todos esses órgãos públicos estão sujeitos, estão obrigados, na verdade, a
atender às exigências ou a fazer o registro da contabilidade de acordo com essas normas que nós estamos mencionando, né? As normas emitidas pelo CFC, pelo manual da Secretaria do Tesouro Nacional, enfim. Nessa questão de reflexão que nós propusemos aqui, então, o que tem que ficar claro é que todos os órgãos públicos estão obrigados a atender a esses normativos, a efetuar o registro, a evidenciação, o controle, a apuração da contabilidade nesse formato, né, atendendo a essas exigências. E aí, voltando ao quadro, para trazer com mais detalhes ou de uma forma mais detalhada que órgãos são esses, nós temos aí o conceito de entidades do setor público, né? Então, vamos lá dar nomes de fato a todos esses órgãos que nós mencionamos. Então, os governos nacional, ou seja, a própria União, os governos estaduais e também o governo distrital, né, o Distrito Federal, os governos municipais e seus respectivos poderes, ou seja, também os tribunais de contas, as defensorias, o Ministério Público, todos esses órgãos são órgãos públicos e estão obrigados a realizar os procedimentos contábeis de acordo com os normativos que nós mencionamos. Então, temos os órgãos, as secretarias, os departamentos, as agências, as autarquias, as fundações que sejam instituídas e mantidas pelo poder público, os fundos, os consórcios públicos, né, consórcios públicos aí que são muito comuns na área da saúde, e outras repartições congêneres das administrações direta e indireta, isso é bem importante, né? A administração direta e indireta também precisam atender às exigências da contabilidade aplicadas ao setor público, não é só a direta nem só a indireta, então todas elas precisam atender, precisam cumprir com essas obrigações, inclusive as empresas estatais dependentes, ok? Então, esses são todos os órgãos que precisam atender a essas exigências, às normas contábeis aplicadas ao setor público. Bem, nós já vimos, então, uma breve introdução do que é contabilidade aplicada ao setor público, né? Vai se encarregar aí do controle, da evidenciação, do registro do patrimônio público, da coisa pública como um todo, ok? Vimos quais são os órgãos que estão sujeitos a essa condição, a essas exigências. E agora vamos entrar num outro aspecto bastante importante da contabilidade aplicada ao setor público, que é o orçamento, né? Se para as empresas o orçamento é fundamental para garantir o sucesso, para garantir o lucro ao final de um exercício, por exemplo, ou se o orçamento familiar é importante para que nós possamos aí controlar nossas contas, né? Administrar nosso salário e conseguir gerenciar de uma forma eficiente, equilibrada os recursos que nós ganhamos, aí o salário que nós temos, no poder público, nas entidades públicas, isso é muito mais evidente, é muito mais presente, né? Por quê? Porque o recurso é de todo mundo, né? O recurso é público. O dinheiro é meu, é seu, é de todos nós. Então, por isso, a figura do orçamento é uma figura extremamente importante nessas entidades. Não há possibilidade, não há como gerenciar uma entidade sem que ela tenha um orçamento equilibrado, né? Um orçamento em que as despesas e as receitas se mantenham de uma forma equilibrada. Por isso que nós sempre comentamos aí, né, quando tratamos de contabilidade pública, que no orçamento público eu preciso obrigatoriamente encontrar um ponto de equilíbrio, ou seja, receitas iguais a despesas. Eu não posso ter despesas maiores que receitas, porque aí eu não teria como cobrir essas despesas, e ao mesmo tempo não faria sentido ter receitas maiores do que a despesa. Por quê? Porque se eu tenho receita sobrando, eu tenho ações que eu posso implantar para utilizar esse recurso, né? As demandas no setor público são infinitas. E para isso,
nós temos o chamado ciclo orçamentário. O que é esse ciclo orçamentário que vai conduzir a elaboração, o controle, a avaliação desse orçamento público, né? Vamos ao quadro, então, conhecer esse ciclo orçamentário. Quando nós falamos de ciclo orçamentário, é importante pensar nesses 3 instrumentos básicos e obrigatórios, inclusive, né? Que são o PPA, a LDO e a LOA, certo? Que seriam, então, o PPA, a LDO e a LOA? Bem, o PPA, como está colocado aqui na pirâmide, ele é a base para a elaboração do orçamento. PPA significa Plano Plurianual. Por que Plano Plurianual? Porque ele vai ser elaborado pela administração daquela entidade por 4 anos. Então, é um plano de longo prazo, né? Um plano macro, um plano mais abrangente. A LDO, que significa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem duração de 1 ano. Então, todo ano, a administração pública, aquele órgão público, vai precisar elaborar a LDO. Então, é um plano de médio prazo, digamos assim, né? Um plano mais enxuto. E, por fim, nós temos a LOA, que significa Lei Orçamentária Anual. A LOA, ela é, de fato, a execução. Já não estamos mais no nível de planejamento, e sim de execução de fato. Então, como que isso funciona na prática, né? Vamos pensar que um município, né, de determinado estado aí, ele vai construir o planejamento da cidade pelos próximos 4 anos. Isso é construído no plano plurianual, no PPA. Então, esse plano tem vigência de 4 anos. Ele normalmente não, ele acontece, né, de fato. Ele é elaborado para vigorar no 2º ano do mandato do gestor até o 1º do gestor seguinte. Então, por exemplo, houve eleição em 2016. 2017, eleição, pensando num caso de município, ok? Houve eleição em 2016. Em 2017 foi elaborado o PPA, que vai valer para 2018, 19, 20 e 21. Até 2020, eu estou ainda dentro da gestão desse gestor que foi eleito. Mas, em 2021, nós já teremos um outro gestor, né, caso ele não seja reeleito, à frente da prefeitura, lá, por exemplo. Por que o PPA tem essa condição, né? Você prepara o plano para 3 anos, para 4 anos, mas dentro desses 4 anos, 3 anos são do mandato do atual gestor e 1 ano vai ser realizado na gestão seguinte, justamente para garantir a continuidade dos projetos, né? Garantir a continuidade das ações que foram previstas para a cidade e, dessa forma, evitar que aconteça a paralisação dessas ações. Então, no PPA, nós temos que pensar, né? Ele é pensado para contemplar tudo o que se deseja fazer para a cidade. Então, se eu quero construir escolas, creches, praças, reformar o prédio administrativo, comprar veículos, fornecer cursos para a comunidade, tudo isso é proposto no PPA ao longo desses 4 anos, pensando que a cada ano eu vou executar alguma coisa. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz o PPA para uma realidade mais presente. Então, a todo ano, eu vou fazer uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nela, eu vou estabelecer, dentro desse plano macro, quais são as prioridades para aquele ano mais específico, né? Então, por exemplo, agora, em 2018, está se elaborando a LDO que vai valer para 2019. E ela tem uma duração de 12 meses. Dessa LDO sai a LOA, né? Ou a partir da LDO que traçou as diretrizes, nós temos a LOA, Lei Orçamentária Anual. Nessa lei, que é aprovada aí pela Câmara de Vereadores, pensando nesse exemplo que nós estamos dando de município, nós vamos colocar os valores de fato, né? Nós vamos trazer o planejamento para a parte operacional, vamos colocar em prática. Então, na LOA, nós vamos prever quanto aquele município espera
arrecadar de receita, quais são os gastos, né? Qual vai ser o valor dos gastos, quanto vai se gastar em saúde, em educação, em assistência, em esporte, em lazer. Então, esse é o ciclo que nós chamamos de ciclo orçamentário. Sem essa engrenagem, a administração pública não funciona, ok? Voltando ao quadro agora, nós vamos falar do primeiro passo aí, digamos assim, para se construir um orçamento, que é pensar na receita, né? Nós começamos pela receita, para ter a ideia de quanto será possível gastar naquele período, e da receita nós construímos a despesa. Então, se eu faço uma estimativa de que terei, né, uma arrecadação de 100 milhões de reais, eu sei que aquela receita é o que eu tenho para administrar a minha despesa, ou seja, a minha despesa não poderá ser planejada, orçada em mais de 100 milhões de reais, né? Então, começando pela receita pública, que são aí os ingressos de recursos nos cofres públicos, nós temos 3 tipos de receita, digamos assim. A receita extra-orçamentária, a receita orçamentária e a receita intra-orçamentária, né? Essas 3 classificações da receita pública. E o que isso quer dizer? O que nós tratamos com mais profundidade, digamos assim, é a receita orçamentária. O que é a receita orçamentária? É a receita prevista no orçamento. Então, vamos manter aqui o exemplo de um município, né, de uma prefeitura. Então, dentro da prefeitura, do município, o que ele arrecada? Ele arrecada IPTU, ele arrecada ISS, e ele arrecada ITBI, arrecada algumas taxas, né? Recebe transferência do governo federal, recebe transferência do governo estadual. Essas receitas são receitas orçamentárias, ou seja, receitas que pertencem ao município, né, e que estão previstas no orçamento do município. Pensando na receita intra-orçamentária, o que seria isso? Seriam as operações ocorridas entre órgãos da mesma esfera, né? Então, por exemplo, se a prefeitura ali, o município, tem um serviço de abastecimento de água na cidade que é próprio, né, que é a própria prefeitura que faz o gerenciamento, e há alguma operação de receita entre esses 2 órgãos, a gente chama de receita intra-orçamentária. Por quê? Está entre os orçamentos que são da mesma estrutura, né? O município é um só com diferentes entidades, né? Nós poderíamos pensar no nível estadual, por exemplo, o governo do estado, o executivo e suas secretarias, né, ou fundações ou autarquias. Já a receita extra-orçamentária é aquela que está fora do orçamento, ou seja, não é de propriedade do município, da União ou do Estado, não é de propriedade do órgão público. Ela está temporariamente sob sua posse, digamos assim. Então, veja, o exemplo clássico disso são as retenções. Então, quando um órgão público faz a retenção de um imposto de renda, por exemplo, de uma retenção do INSS, essa retenção que é feita do funcionário ou de um prestador de serviço, ela fica nos cofres como receita, mas ela é uma receita extra-orçamentária. Por quê? Porque não é de propriedade do poder público, ela vai ser repassada para quem de direito. Então, se eu faço a retenção de INSS, eu gero uma receita, né, ali nos cofres do órgão público, porque eu retive daquele prestador de serviço, daquele funcionário. Mas eu vou repassar isso para a União. Então, ela é uma receita extra-orçamentária, ou seja, está fora do meu orçamento, ok? Voltando ao quadro, vamos tratar agora da classificação, ou melhor, da codificação dessa receita orçamentária. Por que nós vamos falar da receita orçamentária especificamente? Porque ela, a partir dela que nós construímos o orçamento, né? Esse ciclo orçamentário que nós mencionamos aí. Como que eu codifico uma receita orçamentária? Segundo o manual aí de contabilidade aplicada ao setor público, com as atualizações que nós tivemos em 2017, nós classificamos uma receita orçamentária em categoria econômica, origem, espécie, desdobramento para identificação das peculiaridades da receita e o tipo dessa receita. Então, uma receita orçamentária, quando a administração pública vai prever esse seu orçamento, ela é composta aí desses cinco itens, né? Categoria, origem, espécie,
desdobramento e tipo. Aqui na sequência eu trago para você um exemplo de como classificar uma receita, né? Então veja, pensando num ente público que arrecada imposto de renda, né? Vamos pensar aí na União arrecadando imposto de renda de pessoa física, ou seja, a retenção que é feito lá no salário do servidor. Como que nós classificamos? Ela é uma receita corrente porque ela é utilizada ali para a manutenção das atividades básicas da administração. Então, a categoria econômica é receita corrente, a origem é impostos, taxas e contribuições de melhoria, a espécie é impostos, o desdobramento é o 3011, impostos sobre renda de pessoa física, e o tipo é tipo principal. Essa classificação ela é bastante extensa, né? Ela é bastante ampla. Por conta disso, é extremamente importante que você consulte, né, o plano de contas da Receita, que está disponível, inclusive, lá nas referências, ao final desse material, lá no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público da STN. Então é importante que você verifique lá o ementário da Receita, porque lá você vai encontrar todas as classificações possíveis, né? De receita corrente, de receita de capital, de receita principal, de receita de juros, de dívida ativa, de multa. Então, é um plano de contas bastante amplo e, por isso, nós trouxemos aqui um exemplo de como isso é codificado, né, na prática, mas é importante verificar com mais detalhes aí o manual da STN. Com relação às etapas da receita orçamentária, ou seja, como ela acontece, nós temos o seguinte trâmite, né? O caminho que o dinheiro, que o recurso, né, vai caminhar dentro da administração pública. Então, nós começamos com a previsão, lá no orçamento. Então, previ uma receita de 100 milhões de reais para 2019. Então, fiz a previsão. Da previsão é feito o lançamento, ou seja, o lançamento de que eu tenho direito a receber ou de arrecadar esse valor. Então, pensando no exemplo aqui de prefeitura, de município, nós temos IPTU. IPTU é um direito que a prefeitura tem de receber aquele valor do contribuinte, ou seja, de quem tem imóvel na cidade. Então, quando eu faço o lançamento, eu estou reconhecendo o direito e, ao mesmo tempo, cobrando, né, gerando a obrigação desse contribuinte em arrecadar, em pagar o município. A próxima etapa é a própria arrecadação, né? E essa arrecadação gera o recolhimento. E esse recolhimento ele pode acontecer via caixa, via banco ou unidades de caixa. Tradicionalmente ou na sua maioria, na maioria dos casos, o recolhimento acontece em bancos, né? Não mais por caixa ou outros agentes arrecadadores. Feito então esse recolhimento no banco, nós temos a classificação dessa receita, de acordo com a codificação que nós vimos há pouco, e a destinação, ou seja, para onde vai essa receita orçamentária, ok? Bem, essa é a primeira parte aí para se construir um orçamento, né? Determinar ou identificar quanto se espera arrecadar para, a partir daí, conseguir estabelecer as prioridades em relação aos gastos. Esses gastos, no setor público, nós chamamos de despesa pública, né? E o que significa essa despesa pública, né? Quais são as classificações que nós temos para ela, como ela é registrada, como ela é processada dentro de uma administração. Vamos então ao quadro para tratar dessas classificações aí da despesa pública. Bem, dentro aqui desse universo de despesa, nós temos a despesa orçamentária, a despesa extra-orçamentária e a despesa intra-orçamentária, que segue a mesma lógica da receita, né? Então, dentro desse universo de despesa, nós temos o que acontece entre órgãos da mesma estrutura administrativa, que seriam as despesas intra-orçamentárias, as despesas que acontecem
em que a administração pública é uma figura simplesmente intermediária, que são as extra-orçamentárias, e principalmente aqui o que nós vamos tratar com mais detalhes, que é a despesa orçamentária, ou seja, a despesa que é colocada no orçamento para atender os serviços básicos, né, de saúde, educação, assistência, esporte, lazer, agricultura, enfim. Então vamos tratar com mais detalhes da despesa orçamentária. De acordo com o artigo 5º aí da Portaria Interministerial da STN, a estrutura da natureza da despesa deve ser observada na execução orçamentária, né? Em todas as esferas de governo. Todas as esferas de governo, de acordo com essa codificação aqui. Professor, mas o que significa esse monte de letrinha, né? Como que eu vou identificar o que é uma receita a partir dessa codificação? Vamos então a um exemplo, né? Primeiramente explicando o que significa cada uma dessas letras e, na sequência, no exemplo de como classificar uma despesa orçamentária, ok? Então, aquele código C significa a categoria econômica, ok? Categoria econômica da despesa, se ela é uma despesa corrente ou de capital, por exemplo. A letra G corresponde à natureza da despesa. Os dois M's, a modalidade de aplicação. Os dois E, ao elemento de despesa. E os dois D's, ao desdobramento, que ele é facultativo aqui, né, esse desdobramento. A União, a STN, exige que as entidades façam o registro da despesa orçamentária até esse nível aqui, até o nível de elemento. Embora é recomendado que se faça o desdobramento dessa despesa para você ter um nível maior, né, de detalhamento do que está sendo gasto pela entidade, ali, pelo órgão público, ok? Na sequência, então, nós temos a codificação da despesa orçamentária. Como que nós tratamos isso? Aqui nós trouxemos um exemplo de despesa corrente, né? Despesa que é tratado ali como aquilo que é necessário para a manutenção das ações do poder público, para manter a escola funcionando, para manter a unidade básica de saúde funcionando, para comprar material de limpeza, material hospitalar, enfim. Então, esse primeiro código aqui significa despesa corrente. O segundo significa que trata-se de outras despesas correntes. Esse 90, que são aplicações diretas. O 39, que são serviços de pessoa jurídica. E o 40, que são recursos próprios. Então, nós temos a classificação respeitando esse código aqui. Categoria econômica, natureza, aplicação, elemento e desdobramento, ok? Então, recapitulando. Categoria, espécie, aplicação, modalidade de aplicação. Desculpa, pessoal. Olha só. Categoria, a modalidade de aplicação, a natureza da despesa, o elemento e o desdobramento. Essa é a classificação para a despesa orçamentária. É importante, da mesma forma que na receita, que você verifique o plano de contas completo, né? Assim como está na receita, que vocês também verifiquem o da despesa. No manual, nós temos os dois planos, da receita e da despesa, que aí você tem condição de identificar todos os códigos possíveis para registrar uma despesa pública, ok? E assim como a receita também, nós temos as etapas da despesa orçamentária. As etapas se resumem em dois momentos, né? O planejamento e a execução. No planejamento, nós temos lá a fixação da despesa, os créditos orçamentários e a programação orçamentária e financeira. Isso é feito no momento que eu estou elaborando o orçamento, ok? Uma vez que esse orçamento foi aprovado, que ele já está implantado, está funcionando, eu vou para a execução. Na execução, nós temos os estágios de execução.
E que estágios são esses? Nós temos o empenho, nós temos em liquidação, liquidação e pagamento, ok? Vamos entender um pouquinho, então, quais são esses estágios da execução e essas particularidades que você está vendo aí no slide. Bem, no empenho, o empenho é o ato que autoriza o gestor a comprar alguma coisa, né? Sempre que o gestor necessitar de efetuar algum gasto, previamente ele precisa fazer o empenho. Então, o empenho é uma forma de autorizar a fazer o gasto. Então, feito o empenho, que ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser ordinário, global e estimativo. O ordinário é para atender a despesas que eu sei o valor exatamente que eu vou gastar e consigo precisar isso de uma forma bastante objetiva. Então, se eu sei que preciso consertar o ar-condicionado da sala do prefeito e isso vai custar R$500, eu faço um empenho ordinário de R$500. O empenho estimativo é quando eu não sei quanto exatamente eu vou gastar, né? É uma estimativa, vou fazer lá uma estimativa de empenho para contratar combustível para o mês da frota, né? Da frota de veículos oficiais. Eu sei quanto eu vou gastar de combustível? Eu não consigo saber. Então, vou fazer uma estimativa, um empenho estimativo de 5.000 litros de combustível para ir usando ao longo do mês. E o empenho global é quando eu faço o empenho total de um contrato. Por exemplo, vou fazer uma licitação, que nós vamos falar sobre isso inclusive, uma licitação para construir uma obra. Construir uma obra, né? É óbvio. Construir uma creche, construir uma unidade escolar. E para isso, fiz lá o processo licitatório e chegou-se num valor de R$1,5 milhão para construir aquela unidade escolar. Quando o empenho é global, eu faço o empenho de todo esse valor, toda essa licitação, todo esse contrato. Então, eu vou empenhar direto aí esses R$1.500.000. Então, isso é um empenho global. Feito isso, eu posso ter a fase de em liquidação. Essa fase em liquidação seria o processo ali intermediário entre o empenho e a liquidação. Mas ele é pouco utilizado, quase nenhum órgão utiliza essa fase. Seria como se nós tivéssemos, pensando na compra de um bem, seria como se nós registrássemos que esse bem está em trânsito, mas não chegou ainda para ser feita a liquidação. Então, como isso é difícil de apropriar, embora isso tenha no aspecto teórico, na prática, o que acontece é empenho, liquidação e pagamento. Empenho me autoriza a comprar. A liquidação é a entrega do bem, ou prestação de serviço, ou a construção dessa unidade escolar. Então, a liquidação reconhece que eu tenho o dever de pagar para esse fornecedor, né? Então, ele vai lá emitir a nota fiscal dizendo que prestou o serviço, que construiu a escola, que entregou o material, e aí eu vou fazer a liquidação dessa nota e encaminhar para fazer o pagamento, que é a última etapa, né? O último estágio, na verdade, o último estágio da despesa orçamentária, que é quando eu efetivo, de fato, o desembolso ali e pago esse fornecedor, ok? Bom, concluindo aí receita e despesa, voltamos ao quadro para dar sequência à nossa teleaula de contabilidade aplicada ao setor público. Quando nós pensamos aí no orçamento, a ideia é que o valor que foi previsto para receita e despesa não sofra alteração, né? Ou que sofra o mínimo de alteração possível. Por quê? Porque todo aquele esforço que foi feito para garantir que aquelas ações previstas no orçamento fossem realizadas, não deveria ser modificado, né? No entanto, é muito difícil você conseguir elaborar um orçamento 100% ajustado, sem nenhuma alteração, em função da complexidade das atividades, em função de uma série de razões. Para isso, nós temos a figura dos créditos adicionais. O que significam esses créditos adicionais? Eles são um instrumento, um mecanismo que pode ser utilizado para alterar o orçamento. Então, o orçamento anual, né, pensando lá que eu construí a minha LOA, né, Lei Orçamentária Anual, para um ano vai valer de 1º de janeiro a 31 de dezembro, esse orçamento anual ele pode ser alterado por meio desses créditos adicionais. Por crédito adicional, nós entendemos que são as autorizações
de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária, conforme o artigo 41 da Lei 4.320 de 64. Esses créditos, então, eles podem ser classificados de 3 maneiras, que são os créditos suplementares, então, créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. Qual é a diferença entre esses 3 tipos de créditos adicionais? Então, vamos começar pelo crédito adicional suplementar. O que significa isso? Significa dizer que, por exemplo, o órgão lá, a entidade, previu no orçamento para 2019, por exemplo, um valor de R$200 mil para atender a aquisição de materiais de expedientes, de escritório, para a Secretaria de Cultura, por exemplo. E esse valor não está sendo suficiente. Eu cheguei lá em 2019, estou executando o orçamento e estou percebendo que isso não vai ser possível, esses 200 mil. Vou precisar fazer uma suplementação. Ou seja, eu já tinha previsto esse valor de 200 mil no meu orçamento, mas eu percebo durante a execução que ele não vai ser suficiente. Então, eu faço uma suplementação, né? Eu acrescento valor a essa despesa, essa dotação orçamentária que a gente chama, mas ela já existia no orçamento, eu estou só reforçando. Nesses casos, nós temos o crédito adicional suplementar. Agora, se eu não previ uma determinada despesa, então não previ que nós faríamos lá a contratação de uma empresa para manutenção dos veículos. Então, não houve essa previsão no orçamento. E agora eu preciso contratar, então ela não foi prevista inicialmente. Como ela não foi prevista inicialmente, eu preciso contratar, preciso criar agora, com o orçamento já em execução, uma dotação específica para atender essa despesa. Nesse caso, nós chamamos de crédito adicional especial, né? Ou seja, não havia previsão na lei original e nós criamos depois, né, quando a lei já estava em execução. E os créditos adicionais extraordinários são para o atendimento de despesas de emergência, né, devido a calamidades públicas, enfim. Então, esses são os 3 tipos de créditos adicionais que nós temos na contabilidade aí aplicada ao setor público. Mas como que eu faço esses reforços, né? Como é que eu incremento o orçamento? Como é que eu faço a abertura de uma nova dotação? Como é que eu coloco mais valor, né, de uma forma mais simples? Como que eu adiciono valor ao orçamento que eu inicialmente previ? Para isso, a lei também traz algumas condições. Então, vamos lá identificar quais são os tipos permitidos para se abrir um crédito adicional, voltando ao quadro. Para a abertura, então, desses créditos adicionais, é necessário dispor de alguns recursos. Ou seja, eu preciso pensar que a inclusão desses créditos adicionais precisa estar prevista de alguma forma, né? Eu preciso pensar onde eu vou colocar esse crédito adicional. Como eu vou fazer isso? Então, veja, se eu tenho essa possibilidade de abrir, de reforçar uma dotação existente, eu preciso pensar o seguinte: eu tenho já previsto uma série de despesas para serviços, para materiais de consumo, para equipamentos, enfim. Eu posso fazer o cancelamento de parte dela. Ou seja, eu posso retirar uma dotação inicialmente prevista e colocar num outro lugar que, por alguma razão, tornou-se mais importante. Então, nesse caso, nós temos a possibilidade de fazer um crédito adicional suplementar por meio de cancelamento do orçamento. Eu cancelo de um determinado lugar para colocar em outro. Mas esse não é o único tipo de crédito adicional que nós temos. Nós temos outras possibilidades, ok? Vamos voltar ao quadro para ver quais são as outras possibilidades, quais são os outros tipos de créditos adicionais que nós podemos utilizar para a abertura dos créditos suplementares e especiais, como nós mencionamos. Quais são os recursos, então?
nós podemos fazer a abertura desses créditos adicionais por superávit financeiro, ou seja, a administração gastou menos do que arrecadou, sobrou dinheiro, né? Isso se chama superávit financeiro. Isso é passado de um ano para o outro, né? Então, se 2018 eu arrecadei 100, gastei 80, eu tenho um superávit financeiro de 20 que eu posso usar em 2019 para abrir esses créditos adicionais, né? Eu posso usar também os recursos para abrir esse crédito adicional proveniente de excesso de arrecadação. Ou seja, havia uma previsão de 100 mil para determinada receita e eu gastei os 100 mil ali. Só que, ao invés de arrecadar 100, eu arrecadei 110. Então, houve um excesso de arrecadação. Esses 10 mil que eu arrecadei a mais também podem ser utilizados para abrir os créditos adicionais. Nós podemos fazer, como eu mencionei no exemplo para você, a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias inicialmente previstas. Então, essa dotação, esse valor que eu coloquei no orçamento inicialmente, ele pode ser cancelado para atender à abertura desses créditos adicionais. Ou seja, eu posso fazer o cancelamento, a anulação de uma despesa que eu previ no orçamento original para suplementar uma outra despesa que tornou-se, por alguma razão, uma necessidade, né, uma prioridade para aquela entidade pública. E ainda nós podemos fazer a abertura de crédito adicional por meio de operações de crédito, né? Operações de crédito autorizadas aí em lei. O que seria operação de crédito? Seria uma forma de empréstimo, né? Uma forma de contratar empréstimos que o setor público tem. Então, eu posso, por exemplo, contratar uma operação de crédito para pavimentar a avenida principal da cidade. Esse recurso de operação de crédito não estava previsto inicialmente aí no meu orçamento, porque a contratação leva um tempo, né? A operação demorou para sair, saiu só no ano seguinte, eu não sabia exatamente quando que isso ia sair, então eu tenho um valor entrando nos cofres públicos que não estava previsto. Então, esse valor adicional eu posso usar para abertura de créditos adicionais. Então, essas são as modalidades que nós temos para fazer essa alteração no orçamento. Então, os créditos adicionais, eles são extremamente importantes aí para as entidades públicas, porque eles dão essa flexibilidade, né, de manusear o orçamento. Porque, como eu disse, é bastante difícil pensar que uma grande cidade, um estado, né, ou o país como um todo, vai ser capaz de pensar no orçamento, né, no equilíbrio de receita e despesa, de uma forma absoluta, né, que não haja necessidade de nenhuma alteração. Isso é muito difícil. Então, para isso, nós temos a possibilidade de utilizar desses créditos adicionais para fazer para dar essa mobilidade para o orçamento, para cancelar de um lugar, para colocar em outro, para atender necessidades que apareçam no meio do caminho, que também é natural. E é importante destacar também que esses créditos adicionais, eles só podem ser abertos se autorizados na LDO. Então, é a LDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quem vai autorizar essa abertura. Então, ela vai dizer, olha, quando acontecer situações dessa maneira, você pode utilizar créditos adicionais para fazer esse atendimento. Então, ela vai colocar como isso acontece, ela vai colocar, inclusive, quais são os percentuais admitidos de alteração, né? Porque nós também não podemos mexer no orçamento inteiro, né? Mexer em 100% do orçamento. Então, a LDO vai dizer, olha, pode mexer até 10%, até 20% do orçamento, é possível alterar por meio de créditos adicionais. E esses créditos, na prática, eles são materializados na forma de decreto. Então, a entidade pública emite um decreto, né? Publica um decreto autorizando aí essa troca de dotação, né? Fazendo o cancelamento de um lugar para o outro, suplementando alguma despesa que não ficou suficientemente dotada aí para aquele exercício. Então, essa é a função do crédito adicional, dar essa flexibilização para as entidades públicas, ok? Voltando ao quadro, então, dando sequência à nossa aula, vamos falar de restos a pagar. Os restos a pagar nada mais são, né, os restos a pagar, nada mais são do que
despesas que foram regularmente empenhadas, ou seja, passaram pelo primeiro estágio da execução da despesa pública. Então, elas foram empenhadas, mas não foram pagas até o final do ano. Não foram pagas, nem canceladas, nem estornadas, nada disso. Elas simplesmente não foi possível realizar todos os estágios dentro daquele ano. E aí isso passa de um ano para o outro na forma de restos a pagar. Então, por exemplo, uma entidade fez um empenho de R$100 de uma despesa e até 31/12 de 2018, por exemplo, não liquidou nem pagou essa despesa. Então, isso fica inscrito, que a gente chama, inscrito em restos a pagar para o ano seguinte, né? Para o ano que vem, e aí sim eu vou fazer o pagamento no ano de 2019. A forma de baixar esse restos a pagar, ou seja, de encerrar essa conta, é por meio de pagamento ou de cancelamento. Então, uma vez inscrito o restos a pagar, eu posso baixá-lo por pagamento ou por cancelamento. Nós temos ainda a figura do suprimento de fundos ou do regime de adiantamento. Isso funciona como nas empresas privadas aí, né? É uma forma de adiantar um valor para algum servidor e depois exigir aí a devida prestação de contas. Nada mais é do que você adiantar um valor para o funcionário viajar, a serviço da administração, e aí quando ele retorna, ele faz a prestação de contas daquilo que foi adiantado para ele. Um outro aspecto importante são as fontes, ou também chamado de destinação de recurso. Então, todo o orçamento público ele deve ser elaborado atendendo a essas destinações de recursos, para mostrar justamente quem está financiando o gasto público. Então, com isso nós conseguimos identificar fontes específicas para a saúde, fontes específicas para a educação, fontes específicas para a assistência social, ou seja, o orçamento tem que ter esse nível de detalhamento, ok? Falando um pouquinho agora sobre as demonstrações contábeis, né? Quais são os elementos definidos aí pela estrutura conceitual, a estrutura conceitual que traz os elementos básicos das demonstrações contábeis. Então, nós temos aqui o ativo, que já é de conhecimento nosso, né? O ativo, o passivo, a receita, que no setor público a gente chama de variação patrimonial aumentativa, a despesa, que a gente chama de variação patrimonial diminutiva, a contribuição dos proprietários e a distribuição aos proprietários para os casos de empresas públicas ou de economia mista, né, que nós temos aí investidores. No caso do patrimônio líquido, né, ou situação líquida, nós temos que a situação líquida dentro do poder público ela é obtida pela diferença entre ativos e passivos. No entanto, esse valor que sobra ou que falta, né, dentro da demonstração, quando eu faço esse confronto entre ativos e passivos, ao invés de nós chamarmos de lucro ou prejuízo, porque esse poder público não tem lucro ou prejuízo, nós chamamos de superávit, se esse resultado for positivo, e de déficit patrimonial, se esse resultado for negativo, ok? Seguindo, falando de plano de contas, nós temos aí essa figura que, assim como na contabilidade privada, ele representa uma estrutura, né? Uma escrituração contábil. Então, nós temos lá a codificação necessária para fazer os registros. E no setor público nós temos isso de uma forma padronizada, que nós chamamos de PECASP, né? Plano de Contas aplicado ao setor público, que tem o intuito de padronizar ou sistematizar as demonstrações contábeis. E quem está obrigado a fazer essa utilização do plano de contas padrão que a União elaborou, né? A STN preparou lá um plano de contas padrão, um plano de contas aplicado ao setor público. Quem está obrigado a atender a esse plano, ou seja, a registrar suas operações, obedecendo à codificação, à estrutura do PECASP, né? Vamos lá, então, conhecer quem são os obrigados a fazer essas
atender a essa questão do plano de contas, voltando ao quadro. Estão obrigados, então, à utilização do PCASP, né, todos os órgãos e entidades da administração direta e da administração indireta, incluindo fundos, autarquias, inclusive especiais, fundações e empresas estatais dependentes. Para as demais entidades, o PCASP é de utilização facultativa, ok? Para obter também o PCASP, você pode utilizar o link ao final do material nas referências, que lá na página da STN nós temos o plano completo, né? Lembrando ainda que o objetivo desse PCASP é fazer a consolidação das contas nacionais, ou seja, chegar a um balanço único que reúna a União, estados e municípios. Esse PCASP, ele tem a utilização baseada em algumas categorias, né? Ou seja, ele tem natureza orçamentária, patrimonial e de controle. O que isso significa? Significa que o plano vai estar organizado nessas três esferas. De que maneira? Olha só, nós temos, dentro do plano de contas, 8 classes, certo? No aspecto patrimonial, nós temos as classes 1 para ativo, 2 para passivo, 3 para receita ou variação, 3 para despesa ou variação diminutiva e 4 para variação aumentativa ou receitas. No aspecto orçamentário, nós temos os grupos, as classes 5 e 6, que são relacionados ao orçamento. Então, classes 5 e 6, voltadas aí para questão orçamentária. E nos grupos 7 e 8, que é a natureza da informação é de controle, nós temos a parte dos controles de devedores e credores. São os atos potenciais aqui, como contratos, enfim. Então, se você observar lá o PCASP no material adicional que está aí na referência desse material, você vai perceber que ele tem 8 classes, né? Ou seja, a codificação obedece a essas 8 classes, de acordo com a informação, se ela é patrimonial, orçamentária ou de controle. Falando das demonstrações contábeis, né, aplicadas ao setor público, as DECASP, elas são compostas pelas demonstrações que a Lei 4.320 traz, atualizado pela NBCT 16.6, demonstrações contábeis, e ainda pela LRF, ou Lei Complementar 101 de 2000. Que demonstrações seriam essas? Isso é bastante importante, viu? Vamos observar aqui quais são as demonstrações obrigatórias aí para as entidades do setor público. Temos o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, as demonstrações das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa, que no poder público é feito pelo método direto, e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né, conhecida como DMPL. Para que nós possamos fixar um pouco desse conteúdo, né, identificar o que cada demonstração traz, eu trago na sequência uma questão para reflexão específica do balanço orçamentário, né? Porque nós temos aí orçamentário, financeiro, patrimonial, DFC, DMPL. Cada demonstração tem a sua particularidade e vai evidenciar algum tipo de informação específica. Tudo isso nós temos, sempre lembrando, no manual que está indicado nas referências ao final dessa apresentação, ok? Vamos lá para a questão de reflexão, então. Pensando num exemplo aqui, o balanço orçamentário de uma entidade pública apresentou as seguintes informações em relação às receitas e despesas de um exercício. Então, sabemos que o balanço orçamentário, pelo próprio nome, tem relação com o orçamento. Logo, ele vai trazer informações de receita e despesa. Então, nós tivemos um orçamento aprovado de 5 milhões, arrecadamos 4.800, empenhamos 4.500 e conseguimos pagar de fato 4.200 até o final do exercício. A pergunta é, com base nessas informações, qual seria o superávit do exercício para essa entidade?
Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos de superávit, temos que levar em conta sempre o que foi empenhado. Por quê? O que foi empenhado é o que, de fato, gerou a obrigação de pagar daquele município, né? Então, quando eu gero a obrigação de pagar, eu emito o empenho, mesmo que eu não faça o pagamento integral ao longo daquele exercício, né? Posso ficar com despesa para pagar no exercício seguinte. Então, para calcular o superávit, eu sempre levo em consideração o que foi empenhado. Então, para chegar nessa informação, qual é o cálculo que se faz? Como que a contabilidade como se calcula isso na contabilidade pública? Nós vamos pegar o valor que foi efetivamente arrecadado, diminuir do que foi efetivamente empenhado, o que sobrar é superávit. Por que eu tenho essa condição? Porque mesmo que eu empenhei dentro de um determinado exercício, mas não fiz o pagamento, eu tenho que deixar o dinheiro reservado para pagar essa despesa no ano seguinte. Então, esse restos a pagar que nós vimos há pouco, né? Ou seja, empenhei, mas não consegui liquidar e pagar dentro do exercício, ficou para fazer isso no ano seguinte. Nesse caso, eu preciso deixar o dinheiro reservado. Então, eu só considero superávit aquilo que sobrou do empenhado. Então, vou pegar a arrecadação menos o empenho, o que sobrar é superávit, ok? Vamos ao quadro, então, para chegar na alternativa correta desse exercício, dessa questão proposta aí. Com base nessas informações, então, o superávit para essa entidade é de R$ 300 mil, ou seja, os 4.800.000 de arrecadação menos os 4.500.000 de despesas que foram empenhadas. Importante destacar que das demonstrações contábeis obrigatórias, nós precisamos sempre apresentar as notas explicativas, né? Embora ela seja mais comum aí no balanço patrimonial, para explicar, né, os ativos e passivos daquela entidade, ela é válida também para as demais demonstrações, ok? Vamos falar agora de LRF, né? Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei trouxe avanços bastante importantes, né, para a administração pública como um todo, com o objetivo de controlar o endividamento público e de equilibrar as contas das entidades, né? A LRF, então, foi um marco, né, um marco bastante importante nas contas dos órgãos públicos de uma forma geral. Seguindo, então, esse aspecto de transparência, a LRF tornou-se obrigatória, né? A utilização dela tornou-se obrigatória, inclusive com a divulgação de alguns demonstrativos. Esses demonstrativos recebem o nome de relatórios resumidos da execução orçamentária, cuja sigla é o REL, e os relatórios de gestão fiscal, cuja sigla é o RGF. Então, veja, a LRF trouxe a obrigatoriedade dos gestores públicos darem transparência dos seus atos para a comunidade, para o cidadão. E a publicação desses relatórios, desses demonstrativos, eles contribuem para essa transparência. Então, nós vamos ver na sequência que esse grupo de relatórios, tanto o REL quanto da RGF, eles trazem informações diversas para apurar índices de gasto com pessoal, índices de gasto com saúde, com educação, tudo isso para aferir qual é a qualidade do gasto público. Como que o gestor está aplicando esses recursos, né? Como que está sendo aplicado o dinheiro que é arrecadado de impostos. Então, vamos lá listar quais são os demonstrativos aplicados aí para cada sigla, né? O REL e o RGF. Voltamos ao quadro, então, começando pelo REL, né? Relatório resumido da execução orçamentária. Então, nós temos o balanço orçamentário da receita e da despesa, o demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção, a receita corrente líquida, receita e despesa previdenciária, resultado nominal e primário, restos a pagar, demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, demonstrativo das receitas e despesas, das receitas de operações de crédito e despesa de capital e o demonstrativo da projeção atuarial do regime de previdência, né? Todos esses
são relatórios que compõem o REO, relatório resumido da execução orçamentária. Nós temos ainda o demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos, demonstrativo da receita e despesa com ações e serviços públicos de saúde, demonstração das parcerias público-privadas e os demonstrativos simplificados do relatório resumido da execução orçamentária. Tudo isso, então, compõe o REO e é de publicação obrigatória pelos entes públicos. No caso do RGF, o que nós temos como obrigatório são o demonstrativo da despesa com pessoal, demonstrativo da dívida consolidada líquida, demonstrativo das garantias e contragarantias de valores, o demonstrativo das operações de crédito, o demonstrativo das disponibilidades de caixa e do restos a pagar e o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal. Todos esses relatórios, eles servem, então, para demonstrar alguns índices. E aí entra o aspecto fiscal da contabilidade pública. Ou seja, com esses demonstrativos eu consigo calcular e mostrar para a população, mostrar para o cidadão como aquele órgão está se comportando, né? E aí a LRF trouxe alguns indicadores que precisam ser atendidos, têm que ser obedecidos por esses órgãos, né? E que indicadores são esses? Nós vamos ver aqui, basicamente, 3 indicadores: de gastos com pessoal, de gastos com saúde e gastos com educação, que são os eixos aí fundamentais que a LRF reforçou, né, com a sua publicação e exigiu o cumprimento por parte dos gestores. Então vamos começar pelos indicadores de gastos com pessoal, voltando ao quadro para saber quais são as alíquotas, né, os índices que devem ser atendidos. O gasto com pessoal, ele tem um limite, né, ele tem um teto, ou seja, cada poder pode gastar no máximo determinado valor, né? Então, no caso do município, pode ser gasto no máximo 60% da receita com o pessoal, sendo 54% para o executivo e 6% para o legislativo. No caso do Estado, eu também posso gastar 60% no máximo da receita corrente líquida com o pessoal, sendo distribuído aí, né? 3% para o legislativo, 6% para o judiciário, 2% para o Ministério Público e 49% para o Poder Executivo. Na União, eu posso gastar no máximo 50% da receita corrente líquida com pessoal, distribuído em 2,5% para o Poder Legislativo, 6% para o Judiciário, 0,6% para o Ministério Público, 3% para Distrito Federal e 37,9% para o Poder Executivo. Então, esses são os limites máximos que podem ser gastos com o pessoal por cada poder. Diferente disso, nós temos o limite de gasto com educação, que ele é o inverso. Eu preciso gastar, no mínimo, determinado valor, né? Então, no caso da educação, o limite que eu tenho para gastar esse recurso é de, no mínimo, 18%, dos impostos da União. Então, a União tem que gastar, no mínimo, 18% com educação. O Estado, Distrito Federal e municípios têm que gastar, no mínimo, 25% da receita de impostos aí com educação. E no caso do Fundeb, nós temos um gasto mínimo de 60% para ambos os poderes. Então, lembrando que esse gasto de educação é, no mínimo, esse valor, né? Ele pode ser gasto muito mais, evidentemente, mas, no mínimo, esses valores indicados. E na saúde, nós temos a mesma situação, né? A União tem que gastar, no mínimo, o valor do exercício anterior mais a variação do PIB, os estados, no mínimo, 12% e os municípios, no mínimo, 15%. Ou seja, esses indicadores mostram quanto os órgãos públicos estão aplicando da sua receita em ações prioritárias, né? Então, no caso do gasto com pessoal, o índice mede o máximo. Então, eu posso gastar no máximo aquilo que foi colocado no slide. No caso da educação e saúde, eu tenho um gasto mínimo, né? Para garantir o mínimo necessário para que as ações
aconteçam. Então, nesses casos de saúde e educação, eu tenho no mínimo que gastar aquilo que a lei determina, né? Na verdade, esses limites de educação e saúde são limites que já vêm, né, já foram trazidos pela Constituição e a LRF deu corpo para isso, né? Ela trouxe isso como uma forma de relatório, ela trouxe isso como uma forma de demonstração de transparência e também exigiu a aplicação desses recursos. O não alcance desses indicadores que foram mencionados há pouco pode e causa, né, a reprovação de contas do gestor. Então, ele precisa atender a esses indicadores mínimos e máximos que nós vimos aí, ok? Bem, depois de todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que nós tivemos aí da administração pública como um todo, né, passamos por várias áreas da administração pública, nós vamos fechar nossa teleaula com a licitação, né? O que é licitação? A licitação nada mais é do que o processo de compra pelo qual o poder público passa. Então, para comprar qualquer coisa no poder público, seja ele qual for, eu preciso licitar. O que é licitar? É fazer um processo, um procedimento formal para garantir que nós compremos o melhor produto pelo menor preço possível, né? Para garantir a economia, a eficácia da aplicação dos gastos públicos, ok? Então, vamos ao quadro para fechar nossa teleaula com o conteúdo de licitação. Olha lá, na licitação nós temos algumas modalidades, né? Que modalidades são essas? Nós temos a dispensa de licitação, que não tem prazo para publicação de edital e eu posso comprar alguma coisa por dispensa, ou seja, sem fazer um procedimento formal, de até R$8.000 para compras e serviços e até R$15.000 para serviços e obras de engenharia. A inexigibilidade é uma outra modalidade de licitação, também não tem prazo para publicação, não tem limite para compras e serviços aí. Na verdade, é importante destacar que a dispensa e a inexigibilidade, eles são dois, embora estejam dentro desse universo de modalidade de licitação, eles são dois processos que dispensam aquela formalização do processo licitatório, né? Justamente como o nome diz, dispensa a licitação. Então, até esses valores, eu posso fazer o processo de uma forma mais simples. E a inexigibilidade, ela é utilizada para situações em que eu não tenho concorrência, não tenho como estabelecer uma concorrência. Então, por exemplo, vou fazer uma festa para comemorar o aniversário do município. Aí contrato lá uma banda para fazer um show. Não tem como concorrer uma banda com outra, porque cada uma tem a sua particularidade. Então, no caso de contratação de artista, obra de arte, alguns itens que eu não tenho como competir, eu uso a inexigibilidade. E aí, de fato, nós começamos com as modalidades. Aí temos o convite, né? O convite tem um prazo de 5 dias úteis para se publicar o edital, chamando, aí convidando para participar do processo. O valor varia entre 8 e 80 mil para compras e serviços e de 15 a 150 para obras e serviços de engenharia. Tomada de preço, 15 dias do edital, entre 80 e 650 mil para compras e serviços, entre 150 e 1,5 milhão para serviços de engenharia e obras. Na concorrência, tem um prazo de 30 dias para publicar esse edital aí, para compras e serviços acima de 650 mil e para obras e serviços de engenharia acima de 1,5 milhão. E as duas modalidades mais recentes e que representaram uma inovação bastante importante no processo de compra dos órgãos públicos é o pregão, né? O pregão presencial e o pregão eletrônico. Ambos têm prazo de 8 dias para publicação do edital. No caso do pregão presencial, não há restrições para bens e serviços de uso comum, inclusive serviços de engenharia. E o pregão eletrônico, eu não tenho restrições para compras e serviços, mas ele não é aplicável para os serviços, para as obras e serviços de engenharia. O que é importante saber aqui, pessoal, de licitação? É importante saber que eu preciso atender àquelas modalidades que foram mencionadas no quadro e preciso respeitar os limites. Então, assim, o que mais se utiliza atualmente em termos de
modalidade de licitação, tomadas de preço, né? Geralmente para obras, concorrências e pregão. A gente não utiliza muito, né, os convites, porque o convite tem um valor bastante reduzido em termos de possibilidade de contratação. Então, como você percebeu ali no quadro, o limite para contratar bens e serviços num convite é de R$80 mil. E, no caso de obra, é de 150 mil. Então, eu não posso contratar uma obra de 500 mil por convite, porque extrapola o meu limite. Eu também não posso contratar um serviço de vigilância, por exemplo, maior que 80 mil, porque também ultrapassa o valor previsto ali para a modalidade de convite. Agora, eu posso fazer um pregão de R$5 mil, porque ele não tem restrição nenhuma. Então, é bem importante observar que nas modalidades de licitação, o que diferencia uma da outra é para que ela serve, se é para serviços ou compras de materiais, ou se é para construção e serviços de engenharia. Os prazos, você percebeu ali no quadro que nós temos prazos contados em dias úteis e em dias corridos, isso também diferencia bastante, né? E respeitando esses valores que foram mencionados. Eu destaco, então, a utilização do pregão, que atualmente é uma das modalidades mais utilizadas, especialmente o eletrônico, porque você tem a possibilidade de aumentar a concorrência, você pode contratar com fornecedores do Brasil inteiro. O pregão, na verdade, ele é um leilão ao contrário, né, digamos assim. Por quê? Porque no leilão as pessoas dão lances para comprar aquele bem por um valor maior, né? Então, você vai num leilão, um oferece 5, 10, 15, 20, quem arremata pelo maior valor. No pregão, a gente tem um leilão ao contrário, por quê? O poder público estabelece um valor máximo que ele está disposto a pagar. Então, por exemplo, eu estou disposto a comprar uma picape para fazer o atendimento do serviço de proteção contra a dengue. E aí eu estou disposto a pagar no máximo R$80 mil. E aí os fornecedores vão para essa briga de preço reduzindo. Então, um oferece 79, um 75, 70, enfim. O pregão é um leilão ao contrário e é uma modalidade que está crescendo substancialmente aí nos órgãos públicos, ok? É importante destacar também que nesse universo de modalidade de licitação, nós temos o tipo, né, que a licitação vai ser elaborada. Na maioria das vezes, o tipo de licitação tem a ver com preço. Então, quando eu preparo um convite, uma tomada de preço, uma concorrência, um pregão, eu vou pensar sempre no preço. Então, o tipo da modalidade é sempre menor preço. Eu quero o menor preço possível para aquele produto que eu especifiquei. No entanto, nós temos a possibilidade também de comprar alguma coisa, de fazer uma licitação por meio de preço e técnica, né? Ou técnica e preço. Ou seja, o poder público estabelece que está disposto a pagar o menor preço desde que aquele serviço tenha uma técnica mínima ali. Isso vale muito para a prestação de serviço, de fato, né? Serviços técnicos profissionais, um serviço de uma consultoria, um serviço de um projeto arquitetônico, um projeto hidráulico, o serviço para auxiliar na elaboração do plano diretor da cidade. Então, são serviços específicos, serviços técnicos, que não é qualquer pessoa que pode fazer. Então, eu não posso simplesmente fazer uma licitação para contratar o fornecedor mais barato. Preciso levar em consideração a qualidade também daquele prestador de serviço. Por isso, existe a possibilidade de fazer a licitação não só por menor preço, e sim por técnica e preço. Então, dada uma determinada técnica mínima que a administração precisa, eu estou disposto a pagar o menor preço possível, atendendo a essas exigências mínimas, ok? E assim nós finalizamos a nossa teleaula de contabilidade aplicada ao setor público. Foi um prazer estar com você, eu espero que você tenha aproveitado cada minuto dessa aula, tenha aproveitado aí para relembrar, para conhecer os aspectos mais relevantes da administração. Nós tivemos a chance de falar de todos os assuntos aí mais rotineiros aí no dia a dia das administrações públicas. As referências do material te levam também para buscar materiais como o Tesouro Nacional, o CFC, enfim, e aí aproveite para
aprofundar seus conhecimentos com essas referências, ok? Um forte abraço, até uma próxima oportunidade.